Bom, tá na hora, né? Católicos querem saber. Eu ontem, no vídeo 36, eu falei sobre o Templo de Jerusalém. E eu li com você o Evangelho de Mateus, capítulo 21, 12 e 13. O que esses versículos diziam? Que Jesus chegou ao Templo de Jerusalém, jogou tudo pelo chão e disse: vocês estão fazendo desta casa, que é a casa de meu pai, um comércio. Então eu recomendo que você digite aí na pesquisa do YouTube, Católicos Querem Saber 36, bota o número 36, que você vai ver o vídeo número 36, que é esse vídeo, que é muito importante você ver. Aí, vendo esse vídeo 36, agora vamos para o 37, para a gente continuar a história. Aí a gente chega no versículo 14, Mateus 21, 14, que diz assim: E aproximaram-se de Jesus cegos e coxos lá no templo, e ele os curou. Preste atenção na história. Eu disse, no vídeo 36, que o Templo de Jerusalém era o centro religioso de Israel. O grande Templo de Jerusalém, construído com pedras preciosas, madeiras aromáticas, uma construção que era entre a construção entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Herodes, que construiu esse templo, era um construtor de mão cheia. As obras que Herodes deixou são obras extraordinárias. Pesquisa depois. Põe no Google, obras de Herodes o Grande. Você vai ver. Cada obra maravilhosa. A engenharia dele era espetacular. E ele fez esse grande templo de Jerusalém, suntuosíssimo. E esse templo de Jerusalém, suntuosíssimo, na época de Jesus, era a máquina de arrecadação financeira mais extraordinária que existia. Foi o templo mais bem estruturado quanto à organização financeira que se tem notícia na antiguidade. Hoje a gente tem outras máquinas caça-níqueis muito bem montadas, com o nome de igreja. Tem muita máquina caça-níquel por aí. Mas da antiguidade, a grande máquina caça-níquel era o Templo de Jerusalém, era um espetáculo. As pessoas eram obrigadas a irem lá uma vez por ano, pessoalmente, para fazer o seu sacrifício. E as pessoas compravam o animal na porta do templo. Só que aí tinha várias questões, né? Primeiro, você chegava para comprar o animal, você não podia usar qualquer moeda. Tinha uma moeda que corria no Império Romano, mas tinha uma moeda própria, exclusiva, que o templo usava. Então você, com a sua moeda do Império Romano, tinha que ir lá primeiro trocar a moeda que você tem pela moeda que o templo aceitava. Então você já tinha que fazer um câmbio ali, e é claro que você pagava muito mais do que valia pela moeda do templo. Só aí o templo já arrecadava um bom dinheiro. Aí você, com a moeda na mão, a moeda que o templo aceitava, você ia comprar o animal. E o preço do animal era altíssimo. Ah, mas você podia levar o seu animal? Sim, você podia. Só que quando você chegava lá, não aceitavam o animal que você levou, porque colocavam um defeito no seu animal. Falavam, não, esse animal não pode ser sacrificado, porque ele não é um animal perfeito, ele tem uma falha aqui, uma falha ali. Todo mundo, se procurar uma falhazinha no animal, acha. Do mesmo jeito, se procurar em mim ou em você, a gente sempre acha uma falhazinha, e nenhum animal servia. Então a pessoa deixava o animal dela,
compravam outro. E o animal que ela deixou, eles ainda usavam para vender de novo para outra pessoa. Então estava rolando todo esse comércio aí. Fora o comércio com Deus, que eu expliquei detalhadamente no vídeo 36. Repito, assista o vídeo 36. Bom, Jesus chega lá e desfaz essa bagunça. Só que ele não só desfaz essa bagunça, ele faz algo a mais que a gente não percebe, que a gente fica só nessa cena dele derrubando tudo. Mas o versículo 14, que eu acabei de ler, ele traz uma informação essencial. Vou ler de novo. E aproximaram-se de Jesus cegos e coxos lá no templo, e ele os curou. Para que servia o templo de Jerusalém desde que foi construído? Para fazer rituais de sacrifício e arrecadação financeira para a religião de Israel. Era uma máquina de sacrifícios, de animais sacrificados e de arrecadação financeira. Era uma máquina onde chegaram a imolar num dia 2.000 animais nos altares do templo. E as pessoas iam lá, faziam os seus rituais, faziam o seu comércio com Deus. Ó, Senhor, tô aqui, já fiz aqui a minha parte, agora eu vou embora. Ou seja, era um templo, era um prédio religioso é templo. Era um prédio religioso, um templo de rituais religiosos. Rituais. A questão que eu quero colocar com esse vídeo é a seguinte. Você frequenta aos domingos, pelo menos aos domingos, você frequenta uma igreja ou você frequenta um templo? O lugar que você vai para ir à missa é um templo ou é uma igreja? É fundamental estabelecer essa diferença. Vamos estabelecer? Vamos lá. Templo, como eu já falei, é um prédio em que as pessoas constroem esse prédio e dizem: esse prédio agora vai ser para cerimônias religiosas dedicadas a Deus. E o nome desse prédio é templo. E toda religião tem seu templo. A Igreja Católica tem seus templos, as igrejas evangélicas têm seus templos, as igrejas ortodoxas têm seus templos, as igrejas protestantes têm seus templos, as outras religiões, os muçulmanos têm seus templos, os budistas têm seus templos, toda religião tem seus templos, seus prédios dedicados à divindade, aos cultos da divindade. Muito bem. Mas nem todo templo é uma igreja. Porque a palavra igreja é outra coisa. Igreja não é prédio. Embora a gente chame o nosso prédio de igreja. Mas o nome igreja é encontro. Igreja é gente reunida. Igreja é comunidade. Então eu te pergunto de novo. Você vai aos domingos aonde? No templo ou na igreja? Neste evangelho de Mateus, Jesus faz uma coisa maravilhosa. Ele transforma um templo numa igreja. E como é que se transforma um templo em uma igreja? Olha o que ele fez. Ele chegou lá, era um templo. As pessoas só estavam em volta de fazer
ritos. Vamos cumprir preceitos. Vamos fazer esses ordenamentos da religião. Repete isso, faz aquilo, repete isso, aqui. Mas ele transformou o templo numa igreja. Porque ele colocou dentro daquele lugar a cura, o cuidado com o próximo, o acolhimento às pessoas que necessitam. Quando o texto diz, e aproximaram-se de Jesus cegos e coxos lá no templo, e ele os curou, o texto está dizendo que aquele templo de Jerusalém, que só tinha visto até ali arrecadação financeira e repetição de ritos, aquele templo viu pela primeira vez alguém ser ajudado ali dentro. Alguém ter a vida transformada. Alguém receber uma caridade, um carinho, um afeto. Aquele templo viu pela primeira vez pessoas sendo acolhidas, sem ofertas na mão para dar, sem sacrifícios a fazer, porque essa turma de coxos, de cegos, era a turma que não era bem-vinda no templo, porque eles não tinham dinheiro, nem tinham sacrifícios a fazer com grandes animais. Mas eles foram acolhidos e foram curados. O templo vira igreja quando ajuda o coxo a andar, quando ajuda o cego a enxergar. O templo vira igreja quando ajuda as pessoas a terem autonomia, quando ajuda as pessoas a caminharem, a olharem o mundo, a tirarem a venda dos olhos, a enxergarem a vida com o olhar de Deus, a caminharem com as próprias pernas. Por isso Jesus curou coxos e cegos. E aí eu te pergunto de novo, você frequenta um templo ou uma igreja? A nossa igreja será igreja quando ela for um espaço de amor, de ajuda, de cura para quem precisa. Enquanto ela for só rituais, sem se preocupar com quem está ao redor, sem facilitar a vida do semelhante, ela não é igreja, ela é apenas um templo. É forte isso. Por isso que você tem que assistir de novo, porque a repetição é a mãe da aprendizagem. Tudo de bom para você. E aí, gostou de saber? Então, clica aqui e assiste esse vídeo que eu preparei para você.